Fala Fundão, você está aqui no História Profundão comigo, num giro muito rápido pelo mundo para falar da Groenlândia. É o mais novo capítulo do Donald Trump dos Estados Unidos, não é? Deixa eu falar na lacuna de Juque, em português, é justamente o trechinho entre Groenlândia, Islândia e Reino Unido, em inglês, né? É um lugar estratégico, não é? Eu trouxe as minhas anotações aqui para variar, para a gente pensar, né, ou tentar entender o que Donald Trump tanto quer que a Groenlândia e o conflito aí com o reino da Dinamarca, os europeus e a OTAN, obviamente, né? De ontem para hoje, né, e também o dia anterior, soldados europeus começaram a pisar na Groenlândia, né? Primeiro a Força Real e Aérea do Reino da Dinamarca, né? Mas também franceses. O presidente Emmanuel Macron colocou inclusive notas, falou com seus soldados. Grâce à nos armées, grâce à la cohérence de notre stratégie, nous sommes une puissance crédible de stabilité en Europe, en Afrique, en Indo-Pacifique. Nous le sommes de la souveraineté territoriale. J'évoquais l'Ukraine. Au Groenland, territoire autonome du Royaume de Danemark, les Européens ont une responsabilité particulière. Suecos, noruegueses, finlandeses, holandeses e britânicos, não é? A ideia é dar uma mensagem rápida, não só para a Groenlândia, mas um pouco mais para lá, para os Estados Unidos, para Donald Trump. A resposta de Trump foi taxar, segundo ele vai taxar os países que não apoiarem a sua causa legítima. Ora, enfim, o número de soldados é um número pequeno, alguns sugerem, como o jornal The Guardian do Reino Unido, que são no máximo dezenas de soldados, mas é uma mensagem clara de que a União Europeia, de que os europeus, né, no caso o Reino Unido, por exemplo, não faz parte da União Europeia, né, é uma mensagem clara de que eles são unidos e de que a soberania de um europeu ou de um membro da OTAN não pode ser quebrada pelo capricho de outro, por mais que esse outro seja a maior potência do mundo, não é? E aliado. Então, segundo Trump, é segurança nacional, né? Isso não é novo, tá, gente? Essa sinalização dos americanos, dos estadunidenses acerca da Groenlândia. Se a gente remeter à Segunda Guerra Mundial, quando a Dinamarca foi ocupada, os Estados Unidos controlam o território da Groenlândia de forma estratégica. De lá para cá, inclusive, tem parcerias. Os americanos já podem usar, tem bases por lá, seu efetivo, inclusive, já foi muito maior ao longo da história, uma contradição aí do Trump, inclusive. Essa região, ela, por mais de 3 séculos, ela foi colônia da Dinamarca, não é? E depois, a partir de 50, especificamente 53, ela virou um território semi-autônomo, autônomo, que tem algumas autonomias, inclusive já se cogitou separação do reino da Dinamarca, mas não para ser tutelado por outro país, né? É a ilha do mundo, é uma referência estratégica geopolítica, mas eles se percebem nos últimos estudos e pesquisas levantados, né, como europeus, tá? Eles têm autonomia, mas eles têm todos os direitos que um cidadão europeu possui, né? É uma população diminuta, menos de 60 mil habitantes, alguns chegam a sugerir que 56 mil aproximadamente habitantes, né? Ou seja, é menor do que uma cidade como Montes Claros, uma cidade de porte médio aqui em Minas, né? E ainda assim o impacto é muito grande, né? Enfim, é uma região do Ártico, como eu disse. A região do Ártico é uma região estratégica desde sempre, mas com o derretimento das geleiras, inclusive na Groenlândia, os países como China, Rússia, Estados Unidos enxergam ali um ponto estratégico muito grande, tá? Trump fala que é uma questão de segurança, sobretudo para a China e para a Rússia, mas isso não é muito bem, como posso dizer, não é bem aceito, porque se for assim, o Alasca vai devolver o Alasca. O Alasca faz fronteira com a Rússia, se a gente considerar que é uma fronteira marítima, né? A distância entre eles é muito pequena, inclusive preocupação estratégica dos dois lados, do russo e dos americanos aí em observar essa região, né? Mas de fato
é uma região que chineses, russos, estadunidenses e europeus, já que a Dinamarca, a Groenlândia integra a Dinamarca, portanto é a União Europeia, tem interesse, né? Além disso, eu entrei no portal da Groenlândia, os recursos minerais, e lá fala que possui terras raras, né? Eu coloquei quase uma tabela periódica aqui: urânio, zinco, ferro, níquel, cobre, cobalto, grafite, lítio e petróleo e gás. Eu coloquei petróleo e gás porque são os mais conhecidos, né? Mas dá para pegar vários elementos da tabela periódica, e Trump já falou que não é por causa das terras raras. Ora, se um dos debates sobre China e Estados Unidos é justamente a questão das terras raras, né? No tarifaço, a reação da China foi justamente essa. O grande desafio é que quando o mundo mergulhou na guerra da Ucrânia, a ideia de que a Rússia de Putin estava quebrando o direito internacional, violando as regras do multilateralismo, a soberania dos estados nacionais, a autodeterminação dos povos. Mas aí nós estamos vendo Trump fazendo a mesma coisa, né? Não vamos nem falar de Venezuela, vamos pensar especificamente nesse caso aqui. E aí, qual que é o desafio? O desafio é se um país membro da OTAN, que é essa aliança criada em 49, ali no contexto da Guerra Fria, diz respeito à soberania de um integrante, segundo a primeira-ministra da Dinamarca, se os Estados Unidos ataca um país membro, um grande aliado, inclusive, que é a Dinamarca, o próprio Trump reconhece isso, o que vai ser da OTAN, né? Qual o sentido da OTAN? Não vai ter, e pelo contrário, vai fortalecer os seus opositores e nações até mesmo, entre aspas, inimigas. Aí nós estamos falando da China e da Rússia, né? Quem vai ganhar o trunfo aí vai ser certamente o outro lado. Pois bem, o Canadá também está nessa região, tá? Eu quero lembrar que nesse segundo mandato Trump tem falado muito, né? Até falou que o Canadá seria um estado, né? Chamou o primeiro-ministro, à época Trudeau, de governador do Canadá. Gente, o Canadá é maior do que os Estados Unidos. Daí a gente tira assim a ideia, né? Na pesquisa levantada, quase 90% da população da Groenlândia, oposição, o governo de turno, rechaçaram a possibilidade de se transformar ou integrar em um protetorado ou uma região autônoma dos Estados Unidos. Eles preferem integrar a ideia de pertencimento aos europeus, tá? E uma coisa que eu quero lembrar, escutando o Carlos Poglio, que é um professor interessante assim para pensar o mundo a partir do Brasil, ele lembrou de Thomas Jefferson, né, quando ele adquiriu dos franceses de Napoleão a Louisiana no século XIX, né? Precisou da autorização do Congresso, preocupado com isso, não é? Então a gente está falando de um presidente que tinha essa preocupação. Donald Trump não tem essa preocupação. Uma coisa interessante também é que parte do seu eleitorado votou nele dizendo que ele iria, e ele também dizendo isso, né, que ele iria preocupar questões domésticas, internas, evitaria gastar o dinheiro do contribuinte com guerras em países distantes. Enfim, curta, compartilhe, se inscreva nesse canal.